Galera, seguindo a nossa série de vídeos de montagens de computador, dando dicas para vocês de orçamentos, tá? Nos últimos vídeos nós montamos algumas máquinas de 4 mil, de 3 mil. No último vídeo em específico foi uma máquina de 6 mil reais, que vocês puderam ver a montagem completa aqui no canal. E teve muita gente que até falou, né, que na casa dos 6 mil reais já dava de repente para você migrar para uma máquina com a M5. Mas também tiveram pessoas lá nos PCs mais baratinhos que também falaram que já dava para migrar para uma máquina dentro da plataforma AM5. Então é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? Uma configuração recomendada, gastando o mínimo possível, e como é possível você montar essa máquina já numa nova plataforma AM5. Então a gente vai utilizar aqui processadores já de nova geração, um kit DDR5, placa-mãe já no socket AM5, para você estar preparado para os futuros upgrades, ter uma máquina já responsiva, muito boa, mas que vai te dar uma boa longevidade aí pela frente. Quando eu comento sobre a longevidade desses kits, pessoal, eu estou dizendo justamente pelo que a gente viu historicamente, tá? Quem comprou uma A320 lá atrás, há 8 anos atrás, o cara tem update de BIOS para colocar um 5600 hoje, se ele quiser. Óbvio que muitas vezes a pessoa vai querer fazer mais upgrades do que isso, mas imagine a situação, o cara comprou um Ryzen 5 1600 lá atrás, comprou uma A320, comprou 8 ou 16 GB de memória RAM. Hoje, se ele simplesmente fizer o update de BIOS da placa-mãe dele, ele não vai precisar trocar a memória RAM, não vai precisar trocar a placa-mãe, e ele vai simplesmente poder pegar aquele processador dele Ryzen 5600, vender ele, colocar um 5500, um 5600, e ele vai elevar o nível da experiência da máquina dele, saindo de uma máquina que levaria até no máximo uma 1660, uma 3050 de 6 GB, para uma configuração que agora é capaz de levar uma 4060, uma 3060, uma 4060 Ti, uma 3060 Ti, entre outras placas de vídeo mais fortes. Então olha a longevidade que esse cara ganhou em 8 anos. E a própria Lisa Su, ela fala que o M5 ela vai ter a mesma longevidade, né? Eles não falam que vai ter a mesma, né? Eles falam que o M5 ele vai ser tão longevo quanto o AM4 foi. Então a gente pode esperar aí que pelo menos uns 6 anos pra frente aí é garantido já que nós vamos ter provavelmente. Então vamos parar de enrolação e vamos montar essa configuração. Bom, chegando aqui no site da Pichau, vamos começar a fazer a montagem da nossa máquina. Você pode pegar uma máquina pré-montada, pode pegar uma máquina para você montar na sua casa, você pode utilizar o sistema de monte seu PC aqui da Pichau também, mas você também pode ir nas categorias e procurar a peça que você prefere e montar o seu kit para você montar na sua casa. Dessa forma que eu vou fazer, como eu já tenho mais experiência, vou mostrando aqui para vocês conhecerem as peças e porquê de cada uma, né? Então vamos começar pelo processador, né? Vamos separar aqui a AMD, já que a ideia é colocar uma plataforma AM5 de última geração. Filtrei por menor valor aqui no processador. E aqui a gente vai ver qual que é o AM5 mais barato hoje, ó. O AM5 mais barato que você pode colocar na sua máquina hoje é o Ryzen 5 8500G. O que o 8500G tem? Ele tem 6 núcleos, 12 threads. Ele é uma APU gamer de nova geração. Qual processador a gente poderia comparar de uma geração anterior em nível de categoria que esse processador estaria? Ele está no nível de um 5600G, por exemplo, tá bom? Então ele é mais ou menos como se fosse um 5600G. Ah, mas ele entrega a mesma performance do 5600G? Não, ele é melhor do que um 5600G. Então ele entrega melhor performance por núcleo, melhor performance multithread, e a placa de vídeo onboard dele, se eu não me engano, é uma placa de vídeo 740M, tá? A dos 8600G é uma 760 e a dele é uma 740. E essa 740, ela já é mais forte do que a Vega 7, que era a placa de vídeo onboard mais forte, né? Desses APUs da geração anterior. Ele é mais forte no vídeo onboard, ele é mais forte no single thread e ele é mais forte no multithreading também. Então ele é um processador melhor do que você pegar um 5600G. Eu digo isso porque às vezes o pessoal pode pensar, né, que por ele ser 8500, né, e não 8600, como na geração passada era o 5600, ele pode ser inferior ao 5600G da geração anterior, e ele não é, tá? Ele é um processador superior em todos esses quesitos. Ele sim é inferior ao 5600G, que deve estar por aqui, ó, tá? É com o 8600G no caso, né? Ele é inferior ao 8600G que tá aqui, ó, só que, né, ele custa uma boa diferença, né? Uns 400 reais a menos, basicamente, e ele também é inferior ao 7600, mas o 7600 é topo da cadeia alimentar, né? Esses dois processadores aqui entregam a mesma performance, ó, o 5700X 3D e o Ryzen 5 7600, para vocês terem uma ideia. Quando chegamos aqui em placa-mãe, pessoal, a gente tem que filtrar aqui do ladinho, ó, por AM5, para aparecer somente placas-mães AM5, e aqui a gente vai filtrar por menor valor. E aqui eu quero dar uma dica importante, tá? Não é só a gente montar a máquina de qualquer jeito aqui para ser barata, e é isso, tá? Eu quero que, quando chegue lá na frente
e você queira fazer um upgrade de processador, vou dar um exemplo. Agora você monta essa máquina, aí no ano que vem sai um dinheirinho ali para você, alguma coisa, você vai colocar uma placa de vídeo da hora e você quer trocar o processador de repente até para melhorar o nível, sei lá, você quer colocar um 9600, por exemplo, da nova geração, Ryzen 5 9600, ou não sei, 10600 da outra geração ainda lá para frente. Eu quero que você tenha suporte nessa placa-mãe. Eu quero que essa placa-mãe ela tenha no mínimo uma mínima dissipação no VRM, que você consiga comportar um processador como esse, sabe? Então aqui, por exemplo, ó, tem esses dois modelos, tá vendo? Eles não têm dissipador no VRM. Isso é um problema? Para uma máquina que você não vai exigir muito e você não vai colocar um processador de TDP alto como o 8500G, isso não é um problema. Essas placas-mães foram feitas para esse tipo de processador. Bom, elas estão aqui porque existem processadores como o 8500G, tá? Senão ela não faria sentido estar ali. Porém, a gente não está pensando só no agora. A gente está pensando que depois a gente vai fazer um upgrade. Então a gente tem que pensar que a gente vai pôr um processador, de repente vai esquentar um pouquinho mais, que vai ter uma exigência um pouquinho maior. Então é sempre interessante a gente partir já desse ponto aqui, ó, aonde começa a ter alguma dissipação no VRM, tá? Tem esse modelo de 759, tem esse modelo aqui, ó, de 839. Sim, são placas-mães mais caras do que a gente tinha na geração anterior, pelo menos por enquanto, já baixou muito, né? Antes era tudo acima de 1000, agora já tem vários modelos abaixo de 1000, mas ainda assim são modelos mais simples e caros, ainda que saem mais caro. Mas é o que dá suporte hoje a esse combo, já que você está assistindo esse vídeo, provavelmente é porque você está interessado em montar um kit AM5. Aonde eu recomendaria você ir, tá? Se você tá mais apertadinho de grana, a 620 dessa aqui, ó, 759. Ela já vem com um dissipadorzinho no VRM ali, pequenininho, suficiente para esse processador e para qualquer processador que não tenha X de Ryzen 5 das próximas gerações. A gente viu que historicamente a AMD não está alterando isso. Esses processadores estão vindo com 65 watts TDP há muitos anos, tá? Isso vai fazer pelo menos umas 4, 5 gerações que o Ryzen 5 tem 65 watts de TDP e não mudou, tá? Então a gente acredita que possivelmente, como a tecnologia está melhorando, ficando mais eficiente, ele vai continuar tendo 65 watts no futuro e entregando mais performance. Então, uma placa-mãe dessa aqui, dissipando 65 watts de processador, já vai comportar, tá? Fica tranquilo. O que você tem que pensar é se a placa-mãe é suficiente para você. Ela tem 2 slots para memória RAM, tem uma PCI Express, tem uma conexão M2. Isso é suficiente para você? Se isso é suficiente, check, você pode ir numa placa-mãe dessa. Ah, Júnior, eu quero pôr 4 pentes de memória no futuro. Então você já tem que partir para cá. Você vai gastar ali já uns 70, 60 reais a mais. Aí você já tem 4 slots, um dissipador um pouco maior no VRM, tem a tua conexão M2 ali igual. Você vai ter o suporte ao seu SSD M.2. Aí vai definir, né? Vai de você definir o que é a sua prioridade. Aqui na memória RAM, pessoal, nós temos várias opções, né? A gente vai filtrar aqui por DDR5, que é o que é compatível. São memórias que são mais caras do que as DDR4. Porém, nós temos algumas opções aqui que estão saindo em preços interessantes, ao meu ver, para uma máquina focada em entrada. Primeiramente, você tem esses modelos aqui, ó, que eles são com dissipadores mais básicos e frequências tranquilas para trabalhar com Ryzen. 5200 MHz é tranquilo, não iria de 4800, não vejo necessidade, porém gastando 10 reais a mais você tem uma memória aqui já da Team Group da série Vulkan. Eu já utilizei durante muito tempo e utilizo ainda aqui no estúdio a série Vulkan, e ela tem um dissipador, ela é um perfil mais baixinho, né, mas o dissipador todo em metal, são memórias custo-benefício interessante, então eu acho que valeria a pena a gente colocar um modelo Vulkan desse aqui, tá? Memória você pode colocar de 8 ou de 16, eu recomendo você colocar de 8 numa máquina básica. Se você tiver muita grana sobrando, daí você coloca 2 de 16. O importante é você colocar 2, tá? Para você poder ter performance melhor em dual channel nessa configuração. Eu vou utilizar 2 pentes desse aqui, tá? É 2 pentes de 8 DDR5 5200 MHz, tá bom? Da série Vulkan da Team Group. Aqui tem a fotinha dela aqui embaixo. Vou dar um comprar, chegou no carrinho, vou adicionar mais uma, pronto, temos 16 GB de memória RAM divididos em 2 módulos fazendo dual channel. No armazenamento aqui, pessoal, eu vou filtrar por menor valor. Eu vou colocar uma necessidade básica, que seria, não vai ser o mínimo possível, que é 128, mas seria 250, 240 GB, que é uma necessidade básica. Porém, eu não vou colocar no padrão SATA, tá? Eu vou eliminar esses modelos SATA convencional 2.5 polegadas, vou colocar um M.2, porém eu não vou colocar o M.2 SATA, que é esses aqui, que eles são mais lentos, ó. Eu vou colocar o M.2 NVMe já, que é esse aqui, ele já vai te entregar um pouco mais de velocidade. Eu acho que combina total com uma máquina de entrada e não... Opa, não é esse aqui. Aqui, ó. Esse aqui, tá? Combina total com uma máquina de entrada. Você vai ter uma velocidade boa e você vai ter espaço ali para colocar alguns jogos já. Obviamente, 256 GB é um espaço limitado e vai depender de quanto você precisa de espaço, tá bom? Se você tem um HD de uma máquina antiga, você pode colocar ele como unidade secundária. Aí vai das suas necessidades. Se você precisa de 1 TB de SSD, já coloca 1 TB de SSD aqui, beleza? Esse SSD ele vai te entregar 1900 de leitura por 1000 de gravação e é de 256 GB. É uma Data Legend, beleza?
vamos dar um comprar. Fonte de alimentação, vou filtrar por menor valor aqui para ajudar a gente na busca. E aqui eu tenho uma coisa para falar para vocês, né? Basicamente, se você vai fazer upgrade futuro, vai colocar a placa de vídeo melhor e tudo mais, você vai precisar de uma fonte melhor. Se você não vai colocar a placa de vídeo nessa máquina, você pode pôr uma fonte de 400. E não é que a fonte é melhor de qualidade, é melhor de capacidade, eu digo, tá? Porque você tem que colocar uma fonte também de capacidade menor, por exemplo, 400 watts, mas que tenha qualidade. Tem um PFC ativo, tem uma certificação 80 Plus. Então não é porque ela tem uma capacidade menor que você vai deixar de lado a qualidade. Procure fontes que vão ter certificações para te entregar qualidade e segurança na máquina, tá bom? Então se você não vai utilizar uma placa de vídeo, 400 watts, beleza? 400 watts vai dar conta sobrando. Essa máquina aqui, ela não consome nem 200 watts, tranquilamente, tá? Se você vai utilizar uma placa de vídeo, eu te recomendo você partidas de 500 watts, como uma Thunder 500 aqui, por exemplo, tá? Porque aqui dá para você colocar qualquer placa intermediária. Vamos citar placas intermediárias? Geração passada, 3060, certo? 3050, essas placas de vídeo, até 3060 Ti dá para você colocar. Na outra geração anterior, 2060, 2060 Super, 2060 Plus, 1660 Super, 1660 Ti. Essas são as placas de vídeo intermediária da outra geração. Da geração atual, 4060, 4060 Ti. Estou citando exemplos da Nvidia. Na próxima geração, quem que vai ser suportado por uma fonte de 500? Provavelmente 5060 e 5060 Ti. A gente vê que historicamente essa exigência de fontes para modelos intermediários não muda, tá? Então você ter uma fonte de 500 para uma placa intermediária hoje vai ter ainda suporte às novas placas de vídeo, é isso que você permaneça nos níveis intermediários de cada geração. Porém, no dia que eu estou gravando, que é hoje aqui, ó, a fonte de 600 watts, tá vendo? Ela está praticamente pelo mesmo preço, R$10 de diferença para a fonte de 500. Você precisa de 600 watts? Não, eu vou colocar por oportunidade, custo oportunidade, R$10 mais caro, vale a pena colocar de 600, né? Então a gente vai colocar a fonte de 600 Mancer Thunder, essa fonte foi testada pelo Ronaldo lá do TechLab ao vivo, é uma fonte de muito boa qualidade. No gabinete aqui eu tô filtrando por menor valor e eu vou colocar um gabinete que é lançamento, tá? Ele lançou hoje, tá no nosso site. Eu gostei bastante para máquinas compactas, pequenininhas, casa muito legal, tá? Com poucas demandas energéticas, máquinas de segmento intermediário, que é a nossa proposta aqui, né? Gabinete gamer TGT Legion, cara, R$129,99, um gabinete com frente vidro, lateral em vidros, passagens de ar superior, inferior, traseira, tudo para você poder fazer o airflow dentro do seu gabinete, uma estética bem legal, tá? O painel traseiro dele é anti-gato que dorme em cima do gabinete, então não vai ter perigo do gato desligar o teu computador quando tá dormindo em cima dele, ou reiniciar a máquina. O painel traseiro dele aqui, ó, o painel frontal dele no caso, né, é todo na lateral do PSU Cover. Então um gabinete pequenininho, mas que vai comportar bem essa máquina, tá? Eu vou adicionar esse gabinete no nosso carrinho de lançamento, tá bom? Muito em breve vai ter uma montagem especial, pode ser até desse PC aqui no canal montando nesse gabinete. E como esse gabinete não vem ventoinhas, eu vou colocar um kit de ventoinha que é bem barato, ó. Também aqui pega o Anger, tá? Da TGT também. Ele é um kit com 3 ventoinhas de 120 que custa R$29,99. Vale bastante a pena pra gente deixar um airflow legal na máquina, tá? Vou comprar ele aqui e adicionei no carrinho. Tá feito, tá pronto, tá? Essa seria a nossa máquina base para o socket AM5, para você montar tentando gastar o mínimo possível, porém pensando nos upgrades que você pode fazer lá na frente e você já sair com uma performance start ali que dá até para rodar alguns jogos em Full HD. Lembrando que o 8500G ele é melhor do que o 5600G, porém é inferior no gráfico on-board do que o 8600G, tá bom? É a 740M. Ela tá no meio do caminho entre os dois ali. Dá para você rodar um jogo ou outro, jogos leves dá para você rodar tranquilo, jogos pesados você vai ter que maneirar um pouco ali, porque o vídeo onboard ainda não dá conta. O do 8700G até dá conta, né? Dá pra você rodar uns 60 FPS em alguns jogos mais pesados, mas esse aqui ele vai ficar na casa dos 30 FPS, não vai passar muito disso aí não, tá? Mas o core do negócio aqui é você ter uma máquina de entrada que possibilite upgrades já numa nova plataforma. Como eu falei ano que vem, Júnior, tenho uma grana sobrando, quero colocar uma placa de vídeo melhor, o que eu posso colocar aqui? Pode colocar uma 4060, uma 4060 Ti, você pode colocar uma 3060, 3060 Ti, você pode colocar uma nova geração, provavelmente uma 5060, uma 5060 Ti, você vai poder colocar. Esse processador aqui ele é superior em performance single core e multicore a um 5600G, tá? Então ele é melhor do que esses processadores. Se um 5600 você coloca pensando num upgrade futuro para uma placa de vídeo como essa, esse processador você pode colocar tranquilamente também pensando já no upgrade. E se lá na frente você quiser trocar de processador daqui 4, 5 anos, é só vender esse aqui, atualizar a BIOS da tua placa-mãe e colocar um novo processador, preferência Ryzen 5 de segmento intermediário para a gente fazer bater as demandas energéticas. E por curiosidade, eu abri um computador aqui no site, ó. Esse computador já vai montado e certificado, tá? Esse aqui é um dos computadores mais baratos que a gente tem hoje no site, com Ryzen 5 5600, porém versão com vídeo onboard, né? Que é o GT ou o G.
tá? É a configuração mais baratinha, é bem semelhante, ó, 16 GB SSD 240. O custo da plataforma anterior é R$ 1.900, tá? Com R$ 1.900, R$ 2.000, você monta uma máquina da geração anterior. Essa aqui tá mais básica, ó, tem fonte de 400, tá vendo? Já a nossa máquina, ela tem uma fonte de 600, o nosso SSD é 240, só que aqui é um SSD 240 SATA, o nosso M.2 NVMe, que é mais rápido. A memória, né, como a plataforma DDR4 no DDR4, a nossa já tá no DDR5, placa-mãe M5 também, e o processador de nova geração superior, tá? Então a diferença é essa, tá? Vai dar uns R$ 700 mais ou menos de diferença de você montar uma máquina básica da geração nova e uma máquina básica da geração anterior, beleza? Pessoal, se você curtiu esse vídeo, eu vou deixar o link de todas as peças lá embaixo na descrição. Inclusive, eu gostei tanto dessa configuração que eu acho que eu vou separar essas peças, vou montar esse carrinho, vou finalizar esse pedido aqui, vou pedir para eles separarem para mim ali as peças, para mim poder fazer uma montagem para vocês aqui no canal, montagem completa, passo a passo dessa máquina aqui, e a gente pode até testar esses upgrades como ficariam nessa configuração. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você curtiu, os links estão todos lá na descrição. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo, galera. Até a próxima.